É com muita satisfação que eu te convido a assistir o episódio do Juridicamente Falando de hoje. Mas desde já te convido a se inscrever no nosso canal para você não perder nenhum episódio. Afinal, o Juridicamente Falando, ele foi criado e é pensado sempre em trazer motivos para você entender melhor todos os seus direitos, desmistificando, que serve não só para o cidadão comum, também para os profissionais da área. Afinal, a gente sempre traz os melhores. E hoje nós vamos falar sobre alimentos. Isso também dá assunto. E para estar conosco no dia de hoje, eu chamei ninguém menos do que a doutora Ana Ficheira, que é a especialista no assunto. Eu já te agradeço pelo convite, né, por ter aceito, e tenho certeza que vai ser maravilhoso. Vai nos dar uma aula de tudo sobre alimentos. Eu que agradeço a insistência, né? Várias vezes fui convidada e não estava podendo, mas agradeço muito. Já sou assinante do canal, tenho assistido sempre. Muito obrigada. Quando a gente fala de alimentos, vem muita coisa na mente, né? E exatamente como eu sempre falo, a gente tenta trazer o direito de uma forma mais simples para todo mundo. Então vamos começar pensando assim: quem tem direito à pensão? Quem tem direito a alimentos? Filhos, netos, ex-companheiros, ex-cônjuges e todos os parentes próximos são os que têm direito à pensão. E também a mulher que está grávida, né? O neném que está na barriga da grávida. Que já são os alimentos gravídicos, né? Exatamente. E qual a regra para eu ter direito a alimentos? A regra é a filiação ou vínculo afetivo, né? A gente também hoje tem os filhos socioafetivos, então o vínculo sanguíneo ou vínculo de afeto e a necessidade. Esses são os requisitos para receber. Então tem que ter a necessidade e a possibilidade também da outra parte pagar, né? A possibilidade seria realmente o requisito de pagamento, né? Mas de recebimento de direito é o vínculo e a necessidade em si. E como é que é calculada essa pensão? Existe uma regra? Exatamente com a questão da necessidade e possibilidade. A regra é sempre, quem pede tem que provar a necessidade de receber aquela contribuição e provar também que aquele que vai pagar tem possibilidade de pagar a pensão sem prejuízo da sua própria mantença. Mas o que qual o fator assim, por exemplo, mas só o fato dele ser filho já não tem direito? Não basta ser só filho. Tem também a questão da idade e também a possibilidade de quem vai pagar. A idade seria até 18 anos ou 24 anos se estiver estudando. Então, bom, vamos lá. A mãe solteira tem um filho, qual o critério que ela precisa pensar para pedir o direito, né? Na verdade, ela vai representar essa criança, esse menor, para o pai. Ser filho dele já é o primeiro requisito necessário para ela pedir. Exatamente, a certidão de nascimento provando que aquela criança é filha daquele pai. E ele ter emprego, ou se ele não tiver emprego, ela pode pedir também? Mesmo sem emprego também. Tem a questão da paternidade responsável. Mas é claro que o emprego facilita muito, porque aí você consegue demonstrar a possibilidade, que é a questão capacidade financeira daquele pai. Mas aí, se ele não trabalha, como que vai regular essa pensão? Vai verificar quais são as necessidades do filho, a possibilidade, mesmo que indireta, do pai. Ele não está empregado, mas ele tem curso superior, ele tem uma profissão. Qual é a capacidade estimativa de que aquela pessoa empregada receberia? Ou então, também, se ela tem um auxílio, por exemplo, então ela tem que provar que tem algum tipo de capacidade. Agora, se realmente a pessoa está desempregada, não tem capacidade nenhuma, vai ser verificado o mínimo baseado no salário mínimo. Então, se fixa um percentual do salário mínimo para pessoas que não têm renda alguma, porque não dá para aquela criança que foi colocada no mundo ficar sem qualquer tipo de ajuda. Vai ver também a necessidade da criança, né? Porque a cada ano por exemplo, se está estudando, tem material escolar, e se ainda é um bebê, vai ter outro custo, pode ser com creche. Então, vai ser, na verdade, analisado, vai ser levado todas essas informações para o advogado para que ele apresente o juízo e fazer um cálculo da necessidade da criança. Isso? Isso. Normalmente o que a gente pede, né, na área, a gente pede uma planilha, mapeamento de todas as despesas mensais, semestrais e anuais da criança, coloca e demonstra para o juiz, através de comprovantes, que aquelas são as necessidades da criança.
e ali vai ser estabelecido um quanto, para que o pai contribua junto com a mãe, já que essa mãe tem que contribuir, o pai também. Ah, não é só o pai que tem que pagar, então não? Os dois. Né? Ah, então vai calcular a criança tem um custo de 2.000, então pode pedir 1.000 para o pai, porque 1.000 deveria ser da mãe, assim? Não é exatamente 50%. A lei diz que é na proporção da capacidade de cada um. Então, por exemplo, a mãe ganha 2.000, o pai ganha 1.000. A mãe vai pagar 2 vezes mais do que o pai, porque ela ganha 2 vezes mais. Mas pode ser invertido. Ou, se os dois tiverem a mesma capacidade, os dois ganham 2.000. Aí sim, 50% para cada um das necessidades da criança. Então, o princípio vai da necessidade da criança. E aí vai de confronto com a possibilidade de cada genitor, né? Dentro da sua possibilidade, para atingir aquele 100% da necessidade da criança. Exatamente. A gente fala em um trinômio. Antigamente se falava do binômio, possibilidade e necessidade. Hoje a gente fala de trinômio. Possibilidade de quem paga, necessidade de quem recebe e a proporção entre os dois genitores. Então, como vai ser estabelecido? Qual é a divisão que vai ser levada em consideração? Os dois têm capacidades iguais? 50%. Os dois não têm. Qual é o nível de discrepância entre os dois? E aí sim se fixa quanto cada um vai pagar da necessidade do filho. Ah, entendi. E esse pagamento é somente mensal ou tem possibilidade de ser quinzenal, por exemplo? Tem possibilidade. Normalmente é fixado mensalmente. Né? Mas, por exemplo, existem da mesma pensão tem o valor mensal, que é o custo mensal daquela criança, de morar, de comer, da questão de saúde, educação, tudo mais. E também existem despesas que são semestrais e anuais. Por exemplo, material escolar. O material escolar é anual, então vai ser pago o mensal de tudo e o material dividido aí uma vez por ano. Existem outras despesas também extraordinárias, mas essas despesas extraordinárias precisam estar previsto na decisão que fixou a pensão. Por exemplo, eu já peguei casos de crianças que tinham lá, fizeram acordo, a mãe fez acordo com o pai e tinha previsão de, eventualmente, despesas extraordinárias, que podem acontecer, seriam divididas em 50%. Então, a criança, no futuro, precisou de uma cirurgia, que não era o plano de saúde, que não cobria. Então, os pais dividiram 50%. E se nesse acordo que foi feito em juízo não teve essa previsão e acontece pós a fixação de alimentos, esse episódio, é possível rever somente na decisão? Aí o acordo resolve? Como você tem visto isso acontecer? Tenho visto. A verdade é que a lei não fala desse tipo de alteração, né? E a gente muitas vezes acaba vendo que não teve previsão e precisa modificar e dá sim para pedir alteração do acordo. Mas a lei fala que os requisitos para alteração são 2 específicos: mudança da capacidade e mudança da necessidade da criança. Então, não teria essa brecha legal. Mas, por exemplo, a criança sofreu um episódio e vai ter que operar. É uma mudança que vai ter uma necessidade dele, nova. Que seja temporária, né? Mas é uma mudança. É uma mudança de necessidade. Então, tem só que saber comprovar e configurar dentro desse requisito que a lei exige. Você até já adiantou um pouco falando sobre o que estaria englobando, mas vamos deixar um pouco mais claro assim, o que exatamente vai ser contabilizado nesse programinha, tipo, tudo que a criança gasta, mas tudo o quê? Alimentação, além de alimentação, tem também a diversão, roupa, tudo isso engloba? Todas as despesas. Eu digo que a gente fala muito de alimentos, né? Mas não é só alimentos. É porque quando fala alimentos, pensa só em comida, Exatamente, né? Na verdade, não é só alimentos. Então, é comida, moradia. Moradia é o quê? IPTU, condomínio, aluguel. Ah, não tem condomínio, tem prestação. Sim, a prestação é considerado. Prestação do imóvel que a criança mora, você diz? Sim. Luz, gás, internet, roupa, corte de cabelo, lazer, tudo isso é contabilizado. Agora, as despesas comuns, por exemplo, moradia, alimentação, despesas que não são só da criança, elas devem ser levadas em consideração no percentual da criança. Então, por exemplo, a mãe mora, ela e a criança, e ali o aluguel custa R$2.000. O pai não vai dividir os R$2.000, vai dividir a metade do aluguel, porque a nessa da criança vai vir a cota da criança. A parte da criança das despesas. Uma alimentação também, né? Tipo, alimentação. Tem um gasto de 4.000 no mercado, mas não é só, aquele 4.000 não é só para criança. Exatamente.
vai fazer uma cota, até porque às vezes tem mais filhos, né? Então vai fazer uma divisão para que tenha um valor compatível. Eu gosto até de, na planilha que eu apresento nos processos, colocar duas partes. As despesas comuns, que são essas, moradia, alimentação, condomínio, IPTU, luz, gás, eu boto numa planilha e aí chego no total e divido pelo número de moradores. Aí a gente vai chegar na cota à parte da criança. E as despesas exclusivas da criança. Então, a parte de baixo é escola, é o lazer daquela criança só, é o material dela, é a atividade extracurricular, é a natação, é o judô. Ali só. E aí junta os valores para chegar no valor que quanto é que essa criança custa. E o que você tem visto, assim, quando a gente fala de quanto essa criança custa, como você tem sido o entendimento, por exemplo, a gente aqui deu um pouco de exemplo até de casais que já fossem separados, mas vamos lá, pai e mãe moram juntos, a criança tem um padrão de vida, está acostumada a frequentar a melhor escola, a comer do melhor, em melhores restaurantes, e aí o pai separa. E aí, como que fica isso para manter esse padrão? A mãe saiu do casamento, ainda não tem uma renda, vai se colocar no mercado de trabalho. Como é que fica isso? O juízo hoje tem um entendimento que deve manter o padrão ou não? Acabou o casamento, acabou a mordomia, a criança tem que viver o que tem. Não, o entendimento, ele é sim de mantença daquele padrão de vida. É claro que a gente sempre fala, né, e assim, quando eu sou procurada por quem vai pedir, não gosta muito de ouvir isso. É claro que 2 casas para o cidadão médio vai ter alguma redução, né? Afinal de contas, você vai pagar agora a despesa de 2 casas. Mas tenta-se sempre manter o mais próximo do padrão que aquela criança tinha quando os pais eram casados. Porque... E aí, assim, na prática, né? Já estou falando até um pouco da minha experiência, mas é porque as pessoas vivem isso. O pai tinha um padrão de vida quando era casado, quando separa, não tem nada no nome, não tem trabalho, mas está lá na rede social só viajando, só no iate, só nas baladas. Isso hoje é possível ser favorecido aquele que está pedindo, porque apesar dele não ter nada no nome dele, ele tem uma vida confortável? Sim, a gente chama de sinais exteriores de riqueza. Na jurisprudência, a gente mostra o quê? Se for ver a conta dele, se for ver o emprego, a carteira assinada, não tem nada. Mas ele ostenta um padrão de vida não compatível com aquilo que ele fala que ele tem, da formalidade. Então, a gente tem que comprovar esses sinais exteriores e mostrar para o juiz que ele não é aquele pobre coitado. Ele tem condições, sim. Agora, as redes sociais, ninguém é pobre. Né? Isso é verdade. Então, também a gente tem sentido muito uma relativização disso por conta de que ninguém... Até porque pode estar no barco do amigo. Agora, hoje existem mecanismos, né, pesquisas extrajudiciais e até judiciais, que você consegue mostrar que aquela pessoa usa outras pessoas, mas o dinheiro é dela. Só que essas são questões muito específicas que você tem que comprovar muito bem. Mas sim, os sinais exteriores demonstram. Por exemplo, eu já peguei um caso em que o homem não botava nada no nome dele. E aí, na hora da separação, tudo era da mãe. Porque a mãe... E aí eu lembro nitidamente, eu sempre falo desse caso, que o juiz virou, e essa moto? A sua mãe de 70 anos anda de moto? Curioso, né? E aí o juiz falou, olha, tá na cara que o senhor colocou tudo seu no nome da sua mãe, tá, a sua situação é essa. E aí levou em consideração. Então, sim, os sinais exteriores, eles comprovam capacidade, mas tem que ter um equilíbrio aí, né? Eles tentam ponderar, porque de praxe é o que está no nome. E hoje, vamos lá, o juiz determinou um valor da pensão e o pai não está pagando. O que essa mãe consegue fazer? Tem 2 formas de você cobrar esses alimentos não pagos. A gente chama de execução de alimentos, né? Tem o rito de prisão, que a maior parte não gosta. O pai é citado, intimado, né, judicialmente para pagar em 3 dias. Não pagando, ele pode ser preso. Se ele não pagar, ele vai ser preso e ele só sai da prisão pago por um período, é claro. E tem um outro meio que é através do rito de penhora, se ele tem bens para pagar. E aí ele é citado, defende-se para pagar, se ele não pagar tem uma multa e aí é penhorado os bens que ele tem, ou seja, pega-se os bens dele para pagar a dívida da pensão. E você
tem visto na prática que esse rito da prisão, apesar de assustar no início, né? Acho que, né, muito se falou, inclusive, de no Brasil só é preso quem deve pensão. Mas essa relativização de prazo, que ele vai sair, independente do tempo que ele, né, dele não ter pago, mas esgotou o tempo. Você acha que isso traz impunidade? Acredito que não. Eu não vejo por esse olhar, não. Eu, normalmente, agora os homens vão me matar, eu normalmente sugiro entrar pelo rito de prisão quando não tem efetivamente bens. Claro, né? Se a pessoa tem bens para serem penhorados, ok, vamos entrar, vai ser penhora online primeiro, que é a ordem de preferência, pega o dinheiro, ótimo. Mas quando a pessoa não tem bens, não tem outra saída. E a verdade é que não é tão fácil quanto falavam prender. Você deve ter casos assim, né? Não é tão no estalar, não são os 3 dias exatos que a gente fala, mas ainda é o meio que eu vejo que acaba aparecendo o dinheiro. Sempre vem um empréstimo, né? Alguém me emprestou. Agora, o que eu tenho visto também é que alguns outros meios adicionados que a lei hoje permite, por exemplo, o bloqueio da carteira de motorista, né, o bloqueio do passaporte também tem sido muito utilizado e tem servido para fazer muitos cidadãos pagarem. Então, mas isso tem uma preferência, por exemplo, foi preso, não pagou. Aí depois que não pagou, pode ir lá pedir a suspensão desse documento? Sim, mas, por exemplo, recentemente eu consegui em 2 processos, ao mesmo tempo que prendeu, já também suspender o direito de dirigir. E o argumento qual foi, até do promotor, e aí depois eu usei para todos. A prisão, ela já tira o direito de ir e vir. E quem vai ter o direito de dirigir se o direito de ir e vir está suspenso? Então, conjugado à prisão, já foi também suspensa a carteira de motorista. E foi isso que acabou fazendo ele pagar. Porque ele precisava da carteira, e aí quando ele chegava numa blitz, ia bater tanto a prisão quanto também a questão da carteira de motorista. Mas não sei se você já pegou, mas eu tenho pego uns casos assim que parece que o povo evapora, né, do mundo. Aí tu fala, não é possível, mas tem mandado aqui, essa pessoa passou numa blitz, não passou nada. Eu recente tive um que foi preso, o mandado dele era antigo, e ele recebeu assim na maior surpresa, sabe? E execução rolando já há algum tempo, mas como assim? E agora o que vai acontecer comigo? Que, infelizmente, nesse caso, foi o exemplo que eu dei. Ele foi solto mesmo sem pagar, porque a prisão, eu tentei externar, né, prorrogar por 90 dias, eu não consegui. Só ficou por 30, e ele ficou 30 dias preso e saiu. E saiu sem pagar. Literalmente. E aí tá se sentindo assim na impunidade da situação. E aí como que a gente fica com essa mãe, né? Porque a gente fica... Realmente a gente não tem muito o que fazer. E a lei acaba que deveria ser, né? A prisão era o extremo, né? Depois que a pessoa for presa, ela vai lá e paga, né? Mas nem tudo acontece como deveria, como a lei prevê, né? Eu já peguei casos de homens falando que iam deixar acumular o máximo para ser preso e pagar. Só que a dívida não some, né? Mas aí... Você não pode decretar a prisão novamente por aquele período, débito. Mas do mês seguinte já pode de novo. Mas eu acho que essa impunidade... A minha cara de má, né? Essa impunidade aí, né? E olha, eu tô com um caso até muito interessante, que eu tô com 2 mães executando o mesmo pai. Saiu prisão com os 2. Aí ele foi preso, não pagou, foi solto. Aí, só que ele tava com o outro lá. Eu não sei nem como ele foi solto, porque o outro mandado tava lá. Não sei como sarquearam ele foi solto. Aí, quando ele soube que do outro, aí é que ele veio fazer um acordo. Um acordo até tão absurdo que o MP não quis homologar. Mas a mãe falou, pelo menos é alguma coisa, né? Dentro de um débito absurdo também que já estava, ele pagou lá 10%, e aí ela aceitou. E aí o MP não quis homologar. Aceitou suspender o mandado, mas não homologou o acordo, porque é absurdo. E a gente vê muito isso. Assim, eu tenho pego alguns casos que eu fico triste, porque a mãe começa a querer abrir mão para se livrar daquele problema, porque ela absorve, né? A mãe é muito assim, né? Absorve o problema para ela. Já estou sustentando aqui, eu vou continuar sustentando, e acaba deixando o pai um pouco livre da responsabilidade que deveria ser partilhada, né? Eu acho que essa não é a regra, tá? A gente vê, e assim, a verdade é que o advogado de família tem muitas dificuldades, né? Foi o que você falou. Prender não é fácil.
eu já tive ordens de prisão, tô com uma ordem de prisão que está decretada há mais de um ano. Aí tu pensa que evaporou essa pessoa? A pessoa desapareceu. E na época, até desse caso, a juíza falou na minha cara: doutora, ele está fora do país, para que a senhora quer decretar? Eu falei: não, eu quero, porque, bem ou mal, ele vai aparecer em algum momento e vai estar decretada a prisão, já que não tem bens, o que eu vou fazer? Vou abrir mão? Mas eu acho que ainda é a minoria. Mas a gente tem várias coisas para o tempo todo estar pensando o que fazer. Por exemplo, nesse caso que já estava decretado, um outro caso que estava decretado há muito tempo e não consegui, eu pedi a questão da carteira de motorista, realmente. Que eles também não gostam de dar também a suspensão da carteira de motorista, né? Dizem que são meios atípicos, que, enfim. E aí eu consegui, e aí ele apareceu. Por quê? Porque ele precisava circular. E aí, sim, isso era um problema para ele. E acabou pagando, mas o tempo todo. A gente também pode pedir penhora de milhas, né? A gente vê, às vezes, esses, né? Que não tem dinheiro, mas vivem viajando. Então, oficia-se todas as empresas aéreas, os programas de fidelidade, para verificar se tem pontos e levantar. Só que, assim, a verdade é, a criança não vive de milhas. Como é que converte milha em alimentos? Né? E outro que eu peguei há pouco tempo também, o tempo todo pagando em juízo. Eu falei, olha, seu filho precisa para comer todo mês, vai continuar pagando em juízo, né? Então, mas são pessoas de má fé. Mas a regra geral é que quando se decreta, aparece. Normalmente é isso, né? E essa pensão, uma vez decretada, dá para modificar? Uma vez decretada a prisão, dá para modificar? Não, a pensão. A pensão, uma vez... Sim, dá para modificar por essas razões que eu falei, né? Se houver perda da capacidade do pai, né, ou da mãe, de quem paga, ou aumento da necessidade ou diminuição da necessidade da criança. A verdade é que eu falo sempre, cuidado na hora de fazer acordos de pensão. Por quê? Eu já trabalho com direito de família desde 2009. Poucas revisões eu vi. Essa é a verdade. Rever alimentos é dificílimo, né? Tanto para reduzir quanto para aumentar. Não é tão fácil. Por quê? Reduzir, os juízes já sabem que toda pessoa que paga pensão some no Brasil, tem o costume de sumir com tudo do seu nome. Então, os juízes têm uma rigidez de reduzir, né? Até porque foi acordado em uma responsabilidade, não dá para mandar por qualquer motivo. Na pandemia, a gente teve muito pedido de revisão, né? E ainda tem um reflexo, alguns de pessoas que disseram que mudaram de situação econômica pós-pandemia, né? Ainda usa-se muito, que muitas vezes é desculpa, né? E os juízes seguraram. Deram por um tempo, pediram mais comprovação dessa perda mesmo. Até porque o processo é tão lento que até comprovar já voltou. A pandemia acabou e a capacidade já voltou. Né? Então, eu digo isso. Quando fizer acordo, tome muito cuidado, porque a revisão é muito difícil. Mas, em regra, a lei diz que se houver redução ou aumento de possibilidade, capacidade, pode rever. Aumento ou diminuição das necessidades também pode rever. E como que fica os alimentos quando a guarda é compartilhada? Ainda existe a obrigação? Existe a obrigação. Muitas pessoas... Isso é uma grande dúvida. É uma das maiores, né? Mais comuns. Todo mundo quer fazer acordo de guarda compartilhada para não pagar a pensão. Porque o argumento é assim, não, mas quando ele está na minha casa eu tenho despesa, né? Exatamente. A verdade é que a guarda compartilhada nem é o compartilhamento de dias, né? A gente sabe que as pessoas confundem muito a guarda compartilhada com o compartilhamento de dias. É alternada, porque compartilhada é diferente. Exatamente. A guarda alternada, que não é a regra no Brasil, que os juízes têm maior resistência, aí sim poderia gerar. Mas a guarda compartilhada é o compartilhamento das decisões. E normalmente, ainda hoje, na vigência desse código, normalmente se fixa um lar de referência. Então, aquele lar de referência é meio que estabelecido como o gestor das despesas da criança. Porque tem as despesas fixas, né? Então, eu acho que esse é o grande argumento, porque não perde o direito, que não caia o direito a alimentos, porque existe uma guarda compartilhada. Exatamente. E nessa questão de compartilhada, a gente entra até num assunto que as pessoas confundem, mas é um assunto diferente, mas eu vou lançar a pergunta por que confunde. Em relação aos alimentos compensatórios, porque as pessoas usam de uma forma coloquial não, vou compensar os alimentos, porque ele está comigo, então vou
compensar a parte que eu tenho que te dar. E alimentos compensatórios não tem nada a ver com isso, né? Foi bom você tocar nesse assunto, porque os alimentos, a natureza da pensão alimentícia é não compensatória. Não cabe nem compensação, nem dedução. Né? Então, se você está obrigado a pagar o valor fixo, pague esse valor. Ah, porque eu paguei, mas eu também levei no médico, então eu vou deduzir e depositar menos. Corre o risco de você ser executado e pagar 2 vezes. Né? A não ser que haja um acordo de que vai ser deduzido com a mãe, enfim, com quem for, ok, mas se não, pague estritamente o que está determinado, porque é capaz de você ter que pagar 2 vezes, porque não tem essa natureza. Os alimentos compensatórios, que aí é outra situação, é outro conceito, né? Na verdade, é voltado para cônjuges e ex-companheiros e visa, assim, compensar um desequilíbrio de padrão de vida. É outra natureza. A pensão, ela é destinada às despesas que a pessoa tem para a mantença dela no dia a dia. Os compensatórios não, é para manter o padrão de vida que tinha quando casado ou quando vivia em união estável. Entendi. Então, já temos aí uma grande diferença, que compensatório, geralmente a gente está falando de ex-cônjuges, e alimentos a gente está falando de filhos, né, de dependentes direto, de uma forma geral. A pensão alimentícia também, às vezes, tem para cônjuge, né? Mas os compensatórios só vale para os cônjuges e companheiros. Quais são os fatores considerados para determinar esse valor dos alimentos compensatórios? Os alimentos compensatórios, eles não são regulados hoje ainda na nossa lei. A reforma está prevendo, né, já ter aí os alimentos compensatórios na lei, mas hoje a gente não tem uma construção jurisprudencial. Então, não existe uma regra do quanto. Mas o que se leva em consideração é o tempo que essa pessoa ficou casada, que ela deixou de fazer algumas coisas, por exemplo, a mulher normalmente tem direito a alimentos. E a gente teve uma grande mudança quando o caso da Stephanie Brito, né, foi um caso de grande repercussão que afetou o entendimento das decisões em relação a entender um prazo, inclusive, para essa compensação, né? O primeiro caso de alimentos compensatórios, inclusive, foi o da Rosiane Sarney. Não sei se você sabe disso, né? Que exatamente ela ficou casada, deixou se dedicou à vida com o Collor, e depois ele continuou com o mesmo padrão de vida e ela não. Então, os alimentos compensatórios levam isso em consideração. Não tem um prazo, porque o prazo pode ser um pouco mais curto, como foi o da Stephanie, mas ela deixou de viver a vida dela, a carreira dela, em prol do casamento, e o outro teve um desenvolvimento, e quando termina o relacionamento, ele continuou com aquele mesmo padrão de vida e a mulher não. Esse é o grande demonstrativo dos alimentos compensatórios, né? Então, na verdade, a situação financeira de cada cônjuge e o tempo do casamento é a principal influência? Sim. O padrão de vida que foi ostentado pelos dois e depois essa discrepância quando se separa. Então, mas isso vai fazer também diferença, foi casado anos, muitos anos, diferente de um casamento de 6 meses, né? Faz diferença. Uma mulher que fica 20 anos, né, usufruindo daquele padrão de vida, e a outra que ficou 1 ano, 6 meses, é diferente, totalmente diferente. Leva-se sim. Aí, e hoje já tem um entendimento de um período para ser pago esses alimentos? Os alimentos compensatórios, eles podem ser pagos de uma única vez ou periodicamente, né? Com alguns por mensal, semestral, enfim. Não há ainda a regra estabelecida de como é pago. E isso nada tem a ver com a divisão de bens quando termina o casamento? Não, mas normalmente a pessoa que tem direito a alimentos compensatórios, e assim começou a construção dos alimentos compensatórios, ela está com o regime da separação de bens. Então o outro tem o regime da separação, que ela não vai ter partilha nenhuma, e realmente ela não vai conseguir partilha, mas o outro fez um patrimônio enorme, enquanto ela ficou no casamento, se dedicou e sai com nada. Normalmente é assim. Mas hoje já se estabelece alimentos compensatórios para casos de também comunhão parcial de bens, onde tem a divisão de patrimônio. Às vezes a divisão de patrimônio fica ínfima e ainda assim o homem, normalmente é o homem, né? Pode acontecer diferente, mas normalmente o homem que acaba ficando com patrimônio, um padrão de vida muito maior do que até a partilha que aquela mulher vai receber. Então não se confunde, não. E tem um cálculo, mais ou menos, como que tem a ver com isso, com o que a gente acabou de falar em relação ao tempo de
de matrimônio? Não existe um cálculo para isso. Ainda não tem essa regra, né? Cada juiz ainda tem em consideração. Hoje ainda há juízes que não dão alimentos compensatórios. Entendem que o regime escolhido foi aquele e não tem partilha e que não teria. Ainda existe isso. Você consegue dizer qual o critério hoje utilizado para ser dado esse direito? O critério é muito demonstrar que o padrão de vida que aquela pessoa que não está mais ostentando, ela ostentou até estar casada, o outro continuar e ela não. Está muito relacionado a isso. O tempo também é medido, sim. Por exemplo, a pessoa às vezes começa já e quer realmente em 6 meses. Não se experimentou tanto, né? Então, quanto mais tempo você ficar, maior será essa indenização. Mas é muito mais verificado pelo padrão. Tenta se equilibrar e dar o padrão para essa pessoa que não teria direito a nada, tenta se dar um padrão mais ou menos parecido com o que efetivamente o outro vai ficar. E esses alimentos compensatórios, eles também dá para serem alterados? Acho que mais se for acontecer no sentido que você falou, quando são mensais, né? Porque se for de uma única vez, já está ali descrito, não vai mudar muito. Quando são mensais, sim, porque pode ter isso. A pessoa que não tinha padrão de vida conseguiu ter. E aí é uma causa para extinguir. Ou aquele que estava pagando perdeu o padrão de vida, né? Agora, quando é pago de uma única vez, normalmente não é alterado. E também existe a possibilidade dos alimentos de prisão, tudo que acontece quando não paga os alimentos, a pensão alimentícia dos alimentos compensatórios, existem também essas mesmas punições? Não, não é decretada prisão por alimentos compensatórios. Hoje entende-se que é uma natureza de indenização e não de... É aquilo que você falou, né? A prisão, ela era, né, tida como o último meio para você conseguir obter o valor que você teria direito. Então, os alimentos compensatórios é a questão do padrão de vida, mas não dos valores essenciais à subsistência. Por isso, não é normalmente decretada prisão para alimentos compensatórios. Mas voltando, né? Estou sendo repetitiva. Como não tem ainda uma previsão legal, fica essa questão muito solta. Acredito que com a previsão agora no novo código, a gente vai ter regras mais específicas. Mas aí o que fazer, então, se não estiver pagando? Vai ser só execução simples? Execução de penhora. Porque, em tese, essa pessoa ela tem um padrão de vida, lembrando, só foi estabelecido porque o outro ficou com um padrão de vida. Essa pessoa não é uma pessoa que não teve padrão para não pagar. Nesse caso, até a possibilidade ela é mais ascendente, né? Sim, exatamente. Então, conclui-se que essa pessoa tem capacidade para pagar se ela não pagar, que tem como ser executada por meio de penhora. Né? Agora, é isso que a gente estava falando, existem as exceções, pessoas que vão dilapidar o patrimônio para não pagar, enfim. E aí, é claro que como não tem, e aí a gente se beneficia disso também, como não tem uma regra ainda, se o caso vier a ser complicado, nada impede de você fazer outros pedidos que não são os de regra, né? E os alimentos compensatórios também são tributáveis, também é possível deduzir do imposto de renda? São as mesmas regras? Na verdade, os alimentos hoje não são mais tributáveis, né? Nem a pensão é tributada mais. Você pode indicar como quem paga coloca no imposto de renda como beneficiário, na verdade como dependente, mas quem recebe não paga imposto de renda. A gente teve uma mudança, inclusive ainda quem pagou em algum momento pode pedir a restituição, mas hoje não é mais deduzido. E os alimentos compensatórios, pela natureza indenizatória, também não é tributado. Agora, quando você recebe alimentos compensatórios, né, você tem que indicar na linha lá do imposto de renda como alimentos não tributáveis, né? E geralmente os alimentos compensatórios, eles vêm por acordo ou não? Existe, mas normalmente não, né? Normalmente tem que ter uma sentença, um pedido formal e uma decisão dando, mas pode ser também por acordo, sim. E os documentos vão ser o que você falou até aqui, né? Em relação a comprovar que você tinha uma vida,
né? Tinha lá as bolsas de luxo. E agora como é que eu faço? Não tem Quem comprava era ele, né? E ter tido dedicação também ao matrimônio, né? Que acabou deixando, de repente, a carreira. Então, é os requisitos, de um modo geral, de uma pensão, né? Nesse sentido de que... Porque terminou o casamento, né? Há muitos anos atrás já era automático. Acabou o casamento, quem saía em menor quantidade financeira, vamos dizer assim, né? Tinha lá já o direito... Hoje, até explicar isso para as mulheres, porque era a maioria, né, pedir alimentos, de que elas não têm direito. Né, esses dias mesmo eu recebi uma ligação de uma cliente e aí ela queria pedir pensão. Só que ela já tinha separado, inclusive, há mais de um ano. Só que ela ficou desempregada, quer dizer, quase 2 anos depois de já ter terminado o casamento. Aí ela queria entrar pedindo alimentos. Eu falei... Não pode. Mas por que não pode? Mulher não tem direito, né? É difícil entender, explicar isso, de que as pessoas têm muito ainda essa imagem de que a mulher sempre tem direito à pensão. Isso não está assim há muito tempo, né? A natureza da pensão para cônjuge, né, é o dever de mútua assistência. Então, o dever de... Não dá para você viver a vida toda com aquela pessoa, se separar e deixar ela agora, porque o regime, por exemplo, da separação de bens, você não vai dividir patrimônio, mas essa pessoa vai ficar míngua. Então, a pensão alimentícia tem essa função de que essa pessoa tenha, sim, como se sustentar, se manter. Agora, é isso que você falou. Hoje, a jurisprudência, os tribunais têm entendido que por um prazo, por um tempo certo, para que ela ganhe, né, força aí para conseguir voltar ao mercado de trabalho. Agora, existem casos, normalmente eu nem advogo tanto assim para mulher, normalmente mais homem que me procura, mas advogo para ambos, eu não faço essa separação. Mas acontece sim, alguns momentos que a mulher já está com uma idade tão avançada que ela não vai conseguir voltar para o mercado de trabalho. E até o homem também, né, não vai conseguir voltar. E aí cabe pensão, não alimentos compensatórios, mas cabe pensão sim, para ela viver o resto da vida, porque não vai ter como. Mas a regra é um prazo de 3, né, 2, 3 anos. A gente hoje vê términos de casamentos de 30 anos, né? E aí, realmente, como que a pessoa já está numa idade avançada, apesar que aí hoje também a gente tem uma diferença, né, de expectativa de vida, que também já vi algumas decisões nesse sentido, né, porque antigamente 50 anos já estava aposentando, hoje 50 anos consegue voltar ao mercado, e aí, até que ponto isso vai trazer desequilíbrio ou não? 50 anos não, se ela... E até porque ela pode ter continuado a trabalhar durante o casamento, né? Isso também tudo isso tem que ser analisado. Agora, uma ferramenta que a gente tem utilizado, que eu acho que é um avanço nesse sentido, porque não dá para dizer que a mulher não tem um histórico aí realmente de dedicação, que é um patrimônio invisível, né? Que é a questão das demandas serem vistas hoje, julgadas pela perspectiva do gênero. Então, os juízes hoje estão obrigados a também verem essa dedicação que normalmente vem da mulher, de ficar cuidando realmente da casa, dos filhos e de ser um acordo, né? Eu já vi muitas vezes os juízes falarem, a senhora que decidiu. Peraí, 30 anos, foi só ela que decidiu? Não dá para colocar nas costas de que foi uma decisão e ela tem que ser dona dessa decisão. Agora, é isso, cada vez mais a gente tem vivido mais. Então, às vezes, mulheres que ficaram 30 anos em casa e se separam com 60 anos, poderiam, em tese, voltar, mas a gente sabe também que é muito difícil, né? Uma pessoa que 30 anos ficou fora do mercado de trabalho, se requalificar ou qualificar e começar, tudo não é tão fácil assim. Então, tem toda essa bagagem que tem que ser demonstrada. E os alimentos compensatórios, eles, na verdade, são diferentes, né? Não é para essa subsistência imediata. Um mito que você acha que ainda existe? Mito de que a pensão tem que ser 30%. Não tem escrito em lugar nenhum. Não tem lugar nenhum falando isso. Todo mundo acha que é 30%. Não é 30%. Outro dia mesmo, ontem me perguntaram, quanto que você acha que dá 30%? Não, eu já vi pensões maiores do que 30% e menores. Então, depende muito das circunstâncias, né, do caso. E uma verdade? Uma verdade é que se você realmente não procurar, e aí eu vou defender a minha especialidade, um advogado especializado, você pode se prejudicar muito. Eu acho que é uma verdade que não é venda de minha própria
venda, né? Mas a gente vê que, às vezes, acordos mal feitos, processos mal encaminhados geram desigualdades e geram problemas para o resto da vida. Eu já peguei cada acordo que você não sabe nem por onde você começa. Você ainda fica. Você tem dúvida até se foi um advogado que participou. Isso já aconteceu. E, às vezes, as pessoas fazem acordos, muitas vezes, fazem acordos achando que vão modificar logo em seguida. Não vai. Até porque é o que você disse, né? A modificação, ela tem tido uma resistência muito grande. Ela vem a necessidade comprobatória de que, de fato, houve mudança naquele contexto ali do que foi feito. Porque, às vezes, as pessoas, não sei se já aconteceu com você, mas as pessoas procuram para fazer uma modificação, não tem nenhum ano do acordo. E aí, muitos. E normalmente é acordo, né? Aí normalmente é acordo. O que mudou em um ano? Como que você... Não, eu não tinha noção do que eu estava fazendo. É mais ou menos assim que eles se apresentam, né? Não, eu fui induzido. E não é simples assim, né? Isso eu acho que é algo que eu falo sempre. Não precisa ser eu, mas procure alguém especializado, porque é algo muito sério. Há pouco tempo, eu consegui modificar um acordo que teve logo alteração efetivamente. Porque a pessoa que fez, a mãe, no caso, que fez o acordo, ela já sabia que ia se mudar para uma outra cidade, no outro lado do país. O pai não sabia e levou em consideração que a necessidade era aqui, no Rio de Janeiro. Depois, 3 meses depois do acordo feito, ela foi para o outro lado do país e gerou nele uma despesa enorme para ver a filha, por exemplo. Só que esse acordo, para a gente comprovar isso e o juiz entender que efetivamente teve isso e que teve até má fé dessa mulher, que já estava preparada, porque ela deveria ter falado, olha, hoje é isso, mas eu pretendo ir embora. Mas ela não falou, porque ela sabia que ia ser levado. Até a gente comprovar isso, tem 5 anos a ação. Então, procurem realmente fazer acordos que você possa honrar, que você possa manter por longo prazo, e com pessoas especializadas para te dizer os seus direitos e os seus deveres. Tem alguma coisa que eu esqueci que você acha que é muito importante? Não, acho que a gente falou tudo. E direito em si nunca se esgota. Direito de família parece muito simples, mas acaba não sendo, né? Mas eu acho que é isso. As pessoas precisam ter consciência do que vão fazer, né? Principalmente quando a gente fala de alimentos de filhos. Então, saiba o que você está se responsabilizando, saiba o que você vai pedir e procure alguém que saiba conduzir. Eu acho que principalmente essa questão da proporcionalidade dos atípicos, né? Do que não é o cotidiano, dos extras. Eu acho que esse detalhe é um dos mais importantes de se fazer, principalmente quando a gente está fazendo acordo. Eu lembrei de uma situação que quase não se fala, mas que eu acho que é bacana a gente falar, que muitas vezes os filhos vão morar em determinado momento com os pais. Passam a vida toda com a mãe e em algum momento, tenho visto muitos adolescentes irem morar com o pai mais tarde. Esses pais normalmente não sabem, mas eles também podem pedir pensão para essas mães, né? Se exonerar de pagar para ela, pagar diretamente para os filhos e pedirem para as mães. Normalmente não pedem. E uma outra circunstância que a gente também não falou, que eu acho que está dentro de alimentos, é que a pensão ela não se suspende imediatamente. Isso é um mito. Eu acho que isso aí cabe como um mito também, desculpa. É um mito, né? A pensão, mesmo que estabelecido que vai até os 18 anos ou até 24. Não tem um condão automático não fez. Tem. Que a gente, inclusive, é muito procurada nesse sentido. Não, mas ele já fez 18 anos, né? E acha que é automático. Não tem, não é automático, precisa de processo para fazer exoneração. Então, se está para acabar ou está no momento, você tem que demonstrar que chegou aquela circunstância da idade, também da sua necessidade, da sua possibilidade para pedir a exoneração. Ela não é automática. Muito obrigada, Ana. Eu tenho certeza que ajudou muito a esclarecer muitas questões, né? E, como a gente sempre coloca, a gente continua à disposição para tirar outras dúvidas, se porventura restar alguma. Claro, eu agradeço, espero que tenha ajudado. Peço desculpa se esqueci de alguma situação específica e estou às ordens. Esse foi mais um episódio do Juridicamente Falando. Vou relembrar que você não deixe de se inscrever nos nossos canais, assim como nos seguir nas redes sociais. E se ainda assim ficou alguma outra dúvida, pode mandar mensagem aqui embaixo que vamos responder a todos.